Obrigado pela sua audiência, você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Sala de Entrevistas que tem o objetivo de trazer aí as personalidades da cidade ou as personalidades que visitam a nossa cidade para tratar de assuntos pontuais, assuntos relevantes que vão de encontro ao interesse da comunidade. Pregadores, médicos, políticos, desportistas, enfim, todos têm voz e vez aqui no nosso Sala de Entrevistas. O convidado de hoje era uma pessoa que eu queria trazer há algum tempo e na semana passada, conversando com o Fernando Ribeiro, assessor de imprensa do Criciúma Esporte Clube, que prontamente nos atendeu e viabilizou a possibilidade da visita deste cidadão que chegou no final do ano passado com uma missão: reorganizar o departamento de futebol do Criciúma Esporte Clube e, juntamente com os seus pares, recolocar o Clube Carvoeiro numa posição de destaque a nível nacional. Estou falando do diretor executivo de futebol, Raimundo Queiroz, a quem agradeço a presença aqui na TV Primavera. É diretor executivo de futebol mesmo? Que nomenclatura é essa? Obrigado pela sua visita aqui, seu Raimundo. Boa tarde, Ebra. Um abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Realmente, nós temos inclusive a Associação dos Executivos de Futebol. Ah, é? Como é que funciona essa associação aí? O que é? É o Clube do Bolinha? Troca informações, enfim? Troca informação, faz contatos, tem um site muito prestativo e tem bastante filiados. Uhum. Bom, na semana, hoje, na terça-feira, no dia que completa uma semana da morte do nosso saudoso Alexandre Pandolfi, eu faço aqui um parênteses nessa entrevista, porque, já que a gente vai falar de futebol, vale a pena a lembrança. Alexandre Pandolfi, o maior goleiro da história do clube, e o senhor me falava que nos bastidores o senhor teve o prazer de trabalhar com o Alexandre, não mais como atleta, né? Mas o Alexandre foi auxiliar técnico do Edson Valandro, nosso querido Edson Gaúcho, que treinou o time que o senhor presidiu, o Goiás. Como é que foi esse contato com o Alexandre? Tempo suficiente para conhecer o caráter dele? Foi, eles trabalharam há algum tempo, ele e o Edson Gaúcho, realmente foi um bom profissional, um cara maravilhoso, e nós, inclusive, tivemos o prazer de jantar lá em Chapecó, no jogo passado, atrasado, Chapecoense, né? Chapecoense. E foi a última vez que eu encontrei. Ele como comentarista, né? Exatamente. É uma pena, lamentável. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tranquila. Pena que Deus levou, mas que Deus o tenha também. Amém. Vamos lá, vamos falar então da sua missão aqui no Criciúma. O senhor chegou, encontrou o Criciúma numa verdadeira turbulência. Quando o senhor chegou aqui, obviamente que a sua experiência, o senhor já sabia que ia pegar um cenário meio complicado. O Criciúma era o último colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Quando o senhor chegou, a queda à segunda divisão era inevitável. Eu lembro de uma entrevista que o senhor disse: olha, depois da dispensa desses jogadores, nós vamos jogar essas últimas partidas com os atletas que nós temos em casa. Se eles nos livrarem, muito bem. Mas já pensando num planejamento para o ano que vem, enfim. Como é que o senhor encontrou o Criciúma quando o senhor chegou aqui? Realmente muito difícil. Era complicado o momento, até pela indisposição, os problemas internos que gerava entre a imprensa e diretoria. Isso realmente trazia uma dificuldade muito grande. E a falta de vitória. Os resultados em campos não viriam, não aconteciam, e isso realmente faz parte de um planejamento do ano que realmente não se encontrou e as coisas não aconteceram. Mas nós conseguimos, pegando os números principalmente os números fisiológicos que existiam e não eram acompanhados, e fazer um levantamento e detectar onde estavam os problemas e buscar fazer as mudanças para corrigi-los. Isso acabou acontecendo, eu acho que foi muito bom. Eu hoje já vejo a coisa com curto prazo, 4 meses, um mês de férias, um mês de preparação, do que é a pré-temporada. Diante disso, nós tivemos os resultados muito bons. Hoje nós temos, na pré-temporada, nós estamos, nesses primeiros jogos, a gente busca os números e nós estamos numa crescente muito boa. Eu acredito que nós, mais aí uns 2, 3 jogos, nosso time vai estar num nível bem melhor, já bastante solto e preparado para
para atingir bons níveis e, claro, preparado para jogar o ano inteiro, porque a pré-temporada foi muito boa. A gente tem que cumprimentar os profissionais que foram também escolhidos por mim, todos os profissionais, que por um acaso, e não é por acaso, são todos funcionários que estavam no Criciúma e são funcionários que estavam preparados, esperando a oportunidade, não tinham tido, e são quase todos de Criciúma ou formados pelo Criciúma. Isso é muito importante. Nós hoje temos um grupo de profissionais que trabalham na comissão técnica, que são pessoas nesse nível, jovens, pessoas que precisavam de uma oportunidade, que estão tendo a oportunidade de ter mais 22 jogadores que foram promovidos das categorias de base da formação do Criciúma dos últimos 3 anos, 2012, 13 e 14. Com vários atletas até 8 anos e jogando com 7, 8, 9 jogadores em cada jogo, formado pelo próprio Criciúma. Isso é inédito, não é fácil encontrar no futebol brasileiro. E principalmente com a comissão técnica também toda formada no Criciúma. Sem contar os outros demais funcionários de departamento. Eu acho que eu me torno praticamente o único estrangeiro dentro do Criciúma. Os demais são todos... O senhor é o único forasteiro. Forasteiro. Bom, seu Raimundo, o senhor falou aí de mais ou menos como encontrou o Criciúma quando o senhor chegou, e a gente citou aqui até na nossa conversa o saudoso Alexandre, e eu volto àquele time de 1991, do início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, que marcou a história realmente para todos nós criciumenses aqui. Sou nativo, acompanhei o Criciúma. E aquele time de 91 foi formado por jogadores que o Criciúma descobriu com muito talento da diretoria da época. Jairo Lenz e Gelson vieram do Marcílio Dias, Roberto Cavalo veio do Paraná, né? O Vanderlei veio do Cascavel, do Paraná, jogou na Chapecoense, veio para cá, o Itá veio da Chapecoense, o Alexandre estava no Botafogo de Ribeirão Preto, o Mojimirim, enfim. Ou seja, o Criciúma trouxe ilustres desconhecidos com um técnico lá no final da década de 80 que também queria aparecer no cenário nacional, que trabalhava no Marcílio Dias na época. Um cidadão chamado Levir Coupe, né, que não deu para nada. E aí ele montou esse time e o Criciúma, enfim. Bom, não tinha nenhum medalhão na equipe. Eles se tornaram estrelas. Quando chegaram, eram ilustres desconhecidos e se tornaram estrelas. Eu falo isso porque o senhor disse no início da temporada que não ia contratar um time de famosos, mas que esse time iria se tornar famoso. Analisando os primeiros jogos do campeonato, vitória em cima do Guarani, empate com o Avaí, derrota Chapecoense, derrota Metropolitano, e depois teve uma vitória muito boa em cima do Joinville num clássico, enfim. O senhor continua com esse pensamento, esse time vai ficar famoso? Com certeza. Eu fiz esse projeto quase toda a minha vida, de forma tal assim. Jovens atletas, formação de categoria de base, contratações pontuais e desconhecidas, um time modesto, mas que ficaram famosos. Eu poderia lhe citar aqui o time de 94, que ficou 94, 95 e 96. Você deve lembrar Gil, Lúcio, Túlio e por aí afora. Goiás. Depois nós fizemos um novo time, já de 97 para frente, Araújo, Túlio, Josué, Luiz Chulapa, Alex Dias, Arley, Silvio Criciúma. E por aí afora. Foi mais ou menos o mesmo estilo. É uma mesclagem de jovens desconhecidos com jovens formados. E depois fizemos outra equipe, uma remontagem, mas também foi muito boa, que nós chegamos à Libertadores, que foi o time de Paulo Baia, de Jadilson, Kleber Gaúcho, que jogava aqui, tinha vários. O Wilson, que é auxiliar técnico, hoje também participou dessa equipe, e mesclando com outros jogadores jovens que vieram, como Fernandão e vários outros. Saudoso Fernandão. Isso. Fernandão foi formado no Goiás? No Goiás. O Fernandão eu lancei ele com 16 para 17 anos, começou a jogar, e ele começou no Goiás com 8 anos de idade, nas escolinhas do Goiás. Então,
E depois fizemos, agora em 2009, nós montamos uma equipe também, fizemos mais ou menos o que fizemos aqui, tinha lá 50 jogadores, nós tiramos 30, sobrou 20, contratamos mais alguns e subimos em 2009. E permanecemos em 2009, 18 rodadas, 16 rodadas no G4. Eu levei o Carpegiani para lá, foi o treinador na época. E esse trabalho deu muito fruto. Pra você ter uma ideia, eu vou citar aqui para você que eu lembro bem, fora os que destacaram menos, os 3 zagueiros, Vitor Ramos, Wallace e Anderson Martins, que hoje estão no Flamengo, Corinthians, e o Vitor Ramos no México. Pelo menos estava, não sei se ainda está. E o Elkson, Botafogo, foi revelado nesse grupo. Eu espero nesse grupo aqui, eu vejo esse grupo mais coeso e com possibilidade de mais revelação. Com um perfil muito bom, são jovens atletas, jovens de valores, que precisavam de oportunidade e estão tendo. Você vê que nós estamos passando certos apuros aí, certos momentos, sendo criticados em certos momentos, tentando fazer o melhor possível para poder fazer as coisas acontecerem, e elas estão acontecendo. Elas, daqui a pouco viram uma realidade. O tempo é muito curto ainda para a gente dar uma garantia, mas você já vê o perfil das coisas que estão acontecendo. E o que o senhor precisa para que essa fórmula dê certo? Paciência, sorte, persistência? O que precisa? Tudo um pouquinho, uma pitada de cada coisa. Bota no caldeirão. Bota no caldeirão, mexe. Mas, na verdade, é uma coisa que até não se torna, não. Ela já é uma realidade. No ponto que está, esquece, sem não dá mais errado. Aí, só se desmoronar e bagunçar tudo. Eu, por exemplo, quando a gente estava, eu fiquei em 2009, eu deixei o Vitória até por questões políticas que tinha lá, eu estava sendo assim meio usado, eu deixei, pedi para sair e fui embora. Voltei para Goiânia. E nessa época nós deixamos o trabalho um pouco interrompido. Mesmo assim, as revelações ainda foram seguras. Quando eu saí, eu ainda participei de fazer a negociação do Vitor Ramos. E nós tivemos também agora, em 2012, 2013, também mais ou menos. Só que as revelações foram poucas porque nós não tínhamos nas categorias de base valores como eu encontrei da outra vez, ou como aqui no Criciúma, ou como eu sempre tinha no Goiás. A safra não era boa. Então nós contratamos no mercado. Aí aquele time do Escudeiro, esses times agora de 2012 subiu junto com o Criciúma. E então nós acabamos montando um time de desconhecidos, mas jogadores que se tornaram famosos. Tá certo. Então eu sempre uso essa palavra, essa frase de famosos. A gente tem que cair na real. O famoso que você tem condição de contratar com os recursos que tem nos times mais modestos do país, ele é muito pouco para se contratar o famoso que realmente continuaria famoso. Então, isso tem dado frutos e a gente tem que fazer isso que está fazendo. Tá certo. E acho que que pode dar fruto, precisa de um trabalho mais longo, um trabalho mais conservador. E eu vejo também, eu também tenho revelado muitos treinadores, pessoas das comissões, de todos os níveis. E isso é muito importante, me dá uma satisfação muito grande, apesar dos agradecimentos ser muito pouco. Falta reconhecimento. Falta reconhecimento. Tá bom. Quando ficam famosos, esquece da gente. Tá Mas não certo. tem problema, a gente fica com a consciência tranquila, né? O pessoal que o senhor revela não dá nem uma ligadinha? Ô, seu Raimundo, como é que tá? Dá uma ligadinha. É muito raro. Tá bom. Às vezes procura, por que você não ligou? Tá certo. Mas faz parte. Seu Raimundo Queiroz, diretor executivo de futebol do Criciúma, né? É o nosso convidado de hoje. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco vou apertar um pouquinho mais o seu Raimundo, ele acha que vai ficar nessa... Não, daqui a pouquinho eu aperto ele, vamos falar mais sobre o Criciúma Esporte Clube, o nosso glorioso Tigre. Não sai daí. Estamos de volta com Sala de Entrevistas e hoje meu convidado é Raimundo Queiroz, diretor executivo de futebol do Criciúma. Senhor Raimundo,
O ano passado o Criciúma ele saiu das suas características. O Criciúma, pela primeira vez, desde que eu acompanho o clube, abriu o cofre e contratou gente de nome. Souza, jamais imaginaria que o Souza, o Caveirão, jogasse no Criciúma. Paulo Baier retornou ao clube, né? Tivemos outros jogadores aí, enfim, o Escudeiro tinha um certo nome, o zagueiro, veio do Curitiba para cá, né? Lulinha no início do ano. São jogadores renomados, Kleber Santana, o repatriamento do Zé Carlos, o Zé do Gol, e deu tudo errado, senhor. O Criciúma naufragou no Campeonato Catarinense, foi eliminado dentro de casa para o Figueirense. Na Copa do Brasil, precocemente foi eliminado pelo Londrina. Sul-Americana enfrentou um adversário de maior qualidade, São Paulo, mas também foi eliminado na primeira fase. E no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na história, se não me falha a memória, ou são raríssimas as vezes, se isso aconteceu, eu sinceramente não lembro, o Criciúma terminou na lanterna da competição. O que tinha naquele grupo de errado? Porque o Souza sabe jogar bola, Paulo Baier sabe jogar bola, Zé Carlos sabe jogar, Kleber Santana, remanescente, sabe jogar, tanto é que voltou a jogar um bom futebol. O que aconteceu com aquele grupo? O que deu de errado no Criciúma do ano passado? É difícil você poder comprovar as coisas. Falar é fácil, a comprovação é que é difícil. Mas eu, pelo que eu detectei, o grande erro não foram as contratações, foi a preparação. Eu achei que o time teve uma preparação muito, sei lá, um pouco falha. E as mudanças de comissão técnica, então, eu acho que ela teve uma contribuição muito grande para isso. 5 comissões. E diante disso, eu acho que atrapalhou na preparação. Quando eu cheguei no Criciúma, eu dei uma observada no primeiro jogo, foi o jogo, se não me engano, contra o Grêmio. Depois do jogo, no dia seguinte, eu chamei o fisiologista e pedi a pasta do material fisiológico. E ele me confirmou que tinha a pasta, tinha o material, mas não estava sendo seguida as orientações fisiológicas. Ou seja, nós tínhamos um fisiologista que não era ouvido, né? Ou seja, é uma pessoa que faz a orientação. Outra coisa, vem de princípio contra os meus hábitos, o jeito que eu gosto, o fisiologista numa sala e não no campo. Se observar hoje, o Kleber, nosso fisiologista, trabalha no campo como preparador físico. Lá na grama. Lá na grama. Lá que é o lugar do fisiologista. Na sala é só quando ele vai pegar os dados. Então, o que acontece? O Criciúma tinha vários equipamentos e pessoas para operá-los e não era utilizado de forma muito correta. E quando eu peguei a pasta, eu pedi também a pasta dos resultados dos jogos, dos adversários e como é. Quando eu olhei, o Criciúma ficou em terceiro no campeonato ano passado, com 6 vitórias durante 17 jogos. Eu fui na pasta fisiológica e busquei que os números que estavam ali eram muito baixos para uma equipe competitiva. E, diante disso, eu procurei o presidente e convidei ele para que a gente mudasse a estratégia. Se a gente não tivesse um bom resultado com o Bahia, que eu sabia que não ia ter, pelo o jeito que estavam as coisas, a gente iria mudar, pegar os garotos e fazer o que fizemos, fazer as alterações, que não precisa explicar, que vocês acompanharam. E, diante disso, veio a acontecer exatamente como eu pensava. Então, aí, se você for buscar, por exemplo, nós fizemos o campeonato catarinense, ou seja, o campeonato regional, de 2014. Ele, após a preparação, os números do ano todo, vou falar de um item que é muito importante, importantíssimo, tem uma relevância muito grande dentro desse contexto, que é a intensidade de ação dentro da competição, dentro das partidas de jogo. Para você ter uma ideia, nós fizemos o ano todo, a competição, os 17 jogos com uma intensidade de menos de 5%. A média normal, ela chega entre algo por volta de 10 a 13%. Estava abaixo da metade. 10 já é um ponto andando para crítico, já é uma média fraca. Para você ter uma ideia,
A intensidade do nosso jogo contra o Metropolitano foi 9. Eu estou esperando, agora à tarde eu devo ver esses relatórios do jogo de ontem, eu estou esperando ter algo por volta de 12 a 13. Entendi. A nossa intensidade após, que é natural, após a nossa pré-temporada, ela chegou acima de 15. É excelente. Tudo isso é uma somatória da jovialidade do atleta com a resistência por causa da jovialidade e a preparação de alto nível. Então, essa comissão técnica, que era do Criciúma, que aí estava, acompanhado pelo fisiologista, que é um estudioso, acabaram fazendo uma pré-temporada de um nível muito bom até agora. Só para completar os números, para você ficar bem esclarecido, os nossos números de 2015 agora, no primeiro jogo nosso contra o Guarani, após a pré-temporada, nós atingimos algo por volta de 6% de intensidade, com piques acima de 50 piques de cada atleta por jogo. Por tudo isso é minutos. detalhado, numa partida? Tudo é detalhado. Só que tem que saber usar, senão não adianta. Então tem que ter alguém que sabe usar e que confere, que sabe e que cobra. Então, se você analisar bem, nosso segundo jogo nós subimos para 7. No terceiro jogo, 8. O quarto jogo, 9. E eu estou esperando algo acima de 10. No jogo do Joinville. No jogo do Joinville. E depois estabiliza. Aí é manutenção. E aí você tem que conferir. Se você observar, você vê muitas equipes aí que é falta de acompanhamento técnico, de uso, e que realmente traz um prejuízo muito grande para as equipes. 5, 6, 8 jogadores machucados. As coisas não podem ser assim. Nós, essa semana, sentimos, o Ezequiel, nosso lateral direito, sentiu uma dorzinha no adutor. Aí foi fazer exame, abertura de 1 centímetro, deve ficar uns 10 dias, mais ou menos, fazendo as recuperações. Eu chamei o fisiologista, falei, cuidado com o excesso. O excesso atrapalha tanto quanto a falta. A falta deixa faltar e o excesso faz machucar. Então, vocês arrumam um equilíbrio. Por quê? Isso até acontece porque nós ainda não temos um equipamento à altura, um equipamento mais moderno, que hoje não deixaria sequer isso acontecer. Mas nós vamos comprar logo. Daqui a pouco dobrar o LED vai acabar comprando. Então, o que acontece? Então são pequenas falhas que às vezes... Porque a verdade, Weber, é o seguinte, o dirigente de futebol no Brasil... Ele quer tratar o futebol como qualquer outra coisa. E o futebol tem a parte científica dele que tem uma profundidade muito grande. Você precisa estudar tudo aquilo, você tem que acompanhar. E para nós, executivos, nós temos um problema sério, porque nós temos que entender um pouquinho de cada área. Você não pode saber só de uma coisa. E dentro de um clube de futebol tem um problema muito sério. É que todo mundo não sabe fazer o seu serviço, mas de futebol sabe tudo. Brasileiro, todo mundo sabe jogar bola. Todo mundo sabe futebol, mas o serviço dele ele deixa falhar. E esse é um dos grandes problemas. E um outro problema muito sério que a gente tem que fazer acompanhamento é que o dirigente acha que montar uma equipe de futebol é só contratar um treinador e um monte de jogador e já resolveu. E não é assim. Você tem que ter um bom treinador e jogadores bem preparados. Senão, não vai acontecer. E os profissionais... Aqui, que não é o treinador, ele tem que ser melhor valorizado e respeitado no meio. Por quê? Porque nem sempre, essa semana me fizeram várias, aliás, desde quando cheguei aqui, toda a minha vida, as pessoas me perguntam, fulano, o treinador, perdeu 3 partidas, você manda ele embora. Não. Por quê? Eu não sei se o problema é ele, eu vou detectar o problema. Porque eu já vi muitos preparadores físicos levar um trabalho para baixo e toda a comissão pagar por isso. Eu já vi o presidente ter atitudes no vestiário ou não pagar o salário e todo mundo arrebentar tudo. Eu já vi um fisiologista não ser acionado como estava aqui e arrebentar tudo. Por quê? Porque você tinha o profissional, o equipamento, mas não usava. Então, eu acuso isso e os números que eu tenho comprovam isso. Se quiserem acreditar, para mim não importa. O que importa é o trabalho daqui para frente, porque esse passado aí ele trouxe uma mancha.
Então, você está numa primeira divisão e cair realmente é difícil. E não pode, aí as pessoas ficam culpando um dirigente, outro, não sei o quê, e nem sempre deveriam. Deviam ter mais cuidado e fazer as observações. Porque na hora, o Kleber Santana, por exemplo, vale ressaltar a estrela do time, o seu profissionalismo, com a idade que tem, o caráter que é, e a vontade que tem Ele vai jogar até como o Paulo Baia. Paulo Baia também, que foi meu atleta, até 40 anos. Por quê? É mesmo? Fisicamente é fininho. Não, brincadeira. O Kleber fez uma pré-temporada agora, acompanhando o ritmo dos garotos de 18 anos. Isso não é fácil, eu tive o Baltazar encerrando a carreira comigo, o Zé Teodoro e muitos outros. Zé Teodoro jogou aqui. O Zé Teodoro foi formado no Goiás. Lateral também. direito, né? Então, o que acontece? Você precisa dosar. O Kleber não aceitou a dosagem. Ele fez no mesmo ritmo dos outros, isso contando os demais. E hoje é um dos atletas que realmente tem uma atitude lá dentro de campo de altíssimo nível. Nós estamos muito felizes e satisfeitos com ele. E isso você pode ter certeza. Caráter não se compra, você nasce com ele. Né? E pelo caráter dele, eu tenho certeza que ele não vai nos ajudar até 31 de novembro de 2015, se Deus quiser, com o título e com a subida naturalmente. O senhor, antes do programa, nos bastidores, diz: Heber, pergunta que eu respondo. 30 segundos. Criciúma, planejamento é chegar na Série B e fazer uma campanha para se manter, reestruturar o clube, ou o presidente Antenor Angeloni disse: Raimundão, eu quero é subir? Não, o presidente não foi muito exigente. Até hoje o presidente não me pediu nada. Ele só autorizou, confiou no meu trabalho, nas minhas conversas. E, dentro da confiança, nós fizemos um planejamento que está sendo seguido na íntegra. E vai brigar para subir? Nós vamos subir. São 3 coisas que eu quero fazer aqui esse ano. E não abro mão. Pode até não acontecer, mas é a minha vontade. Eu vou trabalhar muito para isso. Porque hoje eu tenho uma equipe formada que só me dá prazer, pessoas de alto nível que eu não achava que encontraria aqui. Tenho a liberdade do presidente e dos demais diretores do clube. O trabalho vai fluir, porque sempre fluíram, não seria agora que não iria dar certo. E nós temos a pretensão de ser, como somos um dos favoritos, queremos ser campeão catarinense, vamos subir e vamos ser campeão brasileiro da Série B. Ó, Raimundo Queiroz, sem papas na língua, meu convidado de hoje aqui do Sala de Entrevistas. Reapresentação do programa quinta-feira, 8h30 e também sábado de manhã. Obrigado, senhor Raimundo. A TV Primavera está sempre à disposição. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, um abraço aos torcedores do Criciúma, que deve ser enorme a audiência de vocês, com certeza. Tá bom. Raimundo Queiroz, repetindo, quinta, 8h30 e sábado de manhã a gente reapresenta o programa. Para você, uma boa noite e até a próxima. Tchau.